Reflexão do dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A você que reza comigo nesta quinta-feira e a toda a família, filhos amados do céu. Hoje é dia do nosso carisma, é dia de adoração. É dia de se entregar ao Senhor, de corpo, de alma, de buscar Jesus na Eucaristia e adorar o seu corpo e seu sangue. Na primeira leitura de hoje, em Josué capítulo 3, o Senhor nos conduz na travessia do deserto da nossa vida. O jovem Josué agora ia à frente do povo na travessia para a terra prometida. E o Senhor o exaltava e incentivava, conduzindo-o com o braço forte. Bendita palavra, o Senhor conduz aquele que Ele o ama. Nessa passagem nós contemplamos a vitória de Josué ao atravessar o Rio Jordão. O povo que chegou ao outro lado da margem. Porque aquele que caminha com Deus, eles caminhavam com a arca da aliança, as leis, com a bênção de Deus. Aquele que caminha com a bênção de Deus sempre vence. Mesmo que passe por dificuldades, mesmo que tenha que vencer alguns obstáculos. E os obstáculos fazem parte da vida. Nós devemos nos aproximar para ouvir a palavra de Deus. A intimidade nos dá a força, nos dá a vitória. Você tem ouvido as reflexões da palavra de Deus? Você tem se aproximado do Senhor? Pois aquele que se aproxima chega ao outro lado da margem e contempla a vitória de Deus. Filho, não tenha medo dos obstáculos, das dificuldades, das provações. O medo bloqueia toda a ação e a graça de Deus na nossa vida. Deus te dará a vitória, mesmo quando nós nos encontramos diante de fracassos, ou até mesmo quando nós nos encontramos numa situação de pecado, que muitas vezes vem tirar de nós a intimidade com Deus. No Salmo 113, diz o salmista: exalte os grandes feitos do Senhor quando o povo de Israel saiu do Egito. Aleluia, aleluia, bendita seja a graça e a bênção do Senhor, porque o Senhor nos dá a vitória. No Evangelho, capítulo 18 de Mateus, nós aprendemos um grande ensinamento sobre o perdão. Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus olhou para Pedro e respondeu: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre devemos perdoar o nosso irmão, porque sempre Deus nos perdoa. Ele vai depois contar uma parábola a Pedro, justamente dessa realidade, de que nós somos perdoados por Deus e que também devemos dar o perdão ao nosso próximo. O perdão, ele traz a nós a graça da mudança. Quando nós alcançamos o perdão de Deus, a nossa vida se transforma. No perdão estamos encerrados, aprendemos todas as características do amor: a misericórdia, a paciência, a compreensão, a justiça, a bondade e a humildade. Quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, nós vivemos toda essa realidade. Por isso que nós agradamos o coração de Deus. Os ensinamentos de Jesus é para isso, filhos. Se nós aprendermos a nos perdoar, com certeza o mundo seria outro. Mas quantas vezes guardamos mágoas, rancores, ódio, e quantas vezes desejamos até a morte do irmão? Desejamos a queda do irmão, desejamos que o irmão se prejudique, que o irmão se destrua, que sua família se prejudique.
que possamos hoje entender que o perdão nos torna semelhante a Deus. Quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Hoje o Senhor quer que você seja paciente, que você tenha compreensão para com aqueles que te feriram e te machucaram, para que você seja bom, para que você tenha de misericórdia. Pense nisso. Um bom dia a todos, pela intercessão de Maria, Porta do Céu, São Paulo, São Francisco, Santa Faustina, o discípulo amado, Deus abençoe a todos.